Hoje eu vou começar a falar sobre um tema que é de grande interesse meu. É algo que eu presto atenção há muitos e muitos anos na minha vida. E como ele de alguma forma se conecta com o assunto que eu venho falando, que é o tarô, eu acho que é um bom momento para começar a falar sobre os sonhos. Porque no final das contas eles são grandes oportunidades, grandes ferramentas que a gente pode usar como aprendizado de nós mesmas. É uma forma de olhar e entender a si mesmo. Então é uma oportunidade maravilhosa de ir mais além, ir mais fundo no autoconhecimento. E isso é o grande propósito desse canal. E aí hoje é um vídeo bem introdutório, eu vou dar uma ideia geral do que eu quero falar e espero que te interesse esse assunto tanto quanto interessa a mim. A primeira coisa que eu tenho a dizer é que eu não sou psicóloga nem psicanalista, eu não trabalho profissionalmente com isso. É de extrema importância o trabalho desses profissionais, a interpretação de sonhos faz parte desse universo deles e é sim muito sério e muito importante. A gente vai falar um pouco sobre, você vai entender por que eu tô dizendo isso. Depois que eu comecei a entender, depois que eu descobri a técnica que eu uso para interpretar os meus sonhos, eu tenho feito e usado no meu dia a dia. É algo que eu faço como um exercício de percepção de mim mesma. E é exatamente isso que eu venho trazer como proposta para que você faça também no seu dia a dia. Mas eu tô aqui como aprendiz, compartilhando o conhecimento que eu vou descobrindo e adquirindo no caminho, porque é uma forma de estudar também e, como eu disse, se conecta perfeitamente com a temática que, na verdade, é o meu grande interesse de estudar e de falar sobre, que é o tarô. E aí existem diversas abordagens, diversas formas de abordar o assunto, né, o assunto sonho, a forma como se interpreta os sonhos, e eu me identifico, a forma como eu acho mais proveitosa de trazer para o meu dia a dia, para os meus próprios sonhos, é a vertente junguiana, que olha para o sonho como uma mensagem do nosso inconsciente. Eu tô falando aqui muito superficialmente, existem várias camadas de teoria no meio disso, mas a grosso modo é basicamente isso, e é assim como eu enxergo o que são os sonhos na minha vida. E essa forma de interpretação me chama tanto a atenção, me desperta tanto interesse, exatamente por ela dialogar tanto com o que é a ferramenta tarô, que é exatamente uma forma visual, imagética e narrativa de identificar mensagens e histórias e ideias do nosso inconsciente ou subconsciente. E eu quero deixar claro já de cara que eu não vou falar sobre interpretação de sonhos que tem em sites e livros de significado de sonho que existem aos montes por aí. Eu não acredito nessa forma de interpretação. Usar um site ou um livro com um significado encaixotado, pra mim, me leva muito para um lugar de tirar o poder, o real poder daquela mensagem que é única e exclusiva para cada um. O sonho é único, meu, só eu vou conseguir receber a mensagem da forma que ela realmente é. E é por isso que eu não vejo muita função nesses sites. É claro que se você for lá e buscar um símbolo qualquer que tenha surgido e te chamado muita atenção no sonho, é válido para você ter mais um pouco, mais algo no seu repertório, mas não é suficiente. Para mim, Ana, não é suficiente só se basear naquela interpretação que tá lá. É uma investigação que você mesma tem que fazer
olhando para o seu próprio sonho e entendendo a mensagem dele. E aí, por experiência, existem 3 tipos de sonho, 3 grandes tipos de sonho. Isso eu não li em teoria nenhuma, é algo que eu mesma tô encaixotando para facilitar a forma como eu vou falar. Só para deixar claro aqui, que são os desdobramentos, os premonitórios e basicamente essas mensagens do inconsciente que eu estava falando antes. Em um outro momento eu vou falar sobre os desdobramentos, porque isso leva para um outro lugar, é uma questão mais até de crenças espirituais. Então, não cabe aqui, eu vou falar em outro momento. Talvez, inclusive, eu traga uma pessoa para falar comigo sobre isso, alguém que tem muito mais conhecimento de causa. E os sonhos premonitórios são aqueles que a gente vê algo que vai acontecer. Pra mim nunca aconteceu, que eu me lembre, eu nunca tive um sonho assim, mas eu sei que existem várias pessoas que sonham com coisas que vão acontecer e elas lá na frente de fato acontecem. E esse terceiro grupo, que é dividido em alguns tipos de sonhos, e eu vou só descrever aqui rapidinho o que é cada um. Isso porque é importante, esse vai ser um passo do passo a passo que eu vou trazer no futuro, que é bom a gente, antes de começar a interpretar a mensagem, entender de onde ela está vindo, sobre o que está por trás dela. Um dos tipos é o tipo traumático, que basicamente fala sobre qualquer trauma que você tenha tido, qualquer experiência traumática que você tenha tido no passado, ou para te mostrar que de alguma forma você já está conseguindo lidar com o assunto, ou para te mostrar que é hora de você começar a olhar para isso, porque é o momento de começar a curar e lidar com esse trauma. E existe uma diferença entre sonho traumático, que lida com temáticas traumáticas, e pesadelos. Existe também o tipo de sonho prospectivo, que é quando você tem um problema para resolver na sua vida e tal, no seu dia aconteceu alguma coisa que você precisa resolver, trazer uma solução, você não consegue de jeito nenhum, e aí quando você dorme, no dia seguinte você acorda magicamente com a resposta para aquele problema. Esse é o tipo de sonho prospectivo. E existem também os sonhos compensatórios, que trazem o oposto daquilo que você está vivendo. Digamos que você esteja triste, tenha passado um dia se sentindo muito mal, e aí você sonha que está muito feliz. É como se o seu subconsciente tentasse compensar esse sentimento, trazendo o oposto dele, né? Pra equilibrar as suas emoções. E é basicamente isso. Esse é só o começo, é só uma pequena introdução do assunto. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho mais sobre detalhes bem importantes, e também num outro vídeo eu vou trazer o passo a passo que eu faço para interpretar os meus sonhos. Então, espero que o assunto te interesse e te vejo no próximo vídeo. Até lá!